Prepare-se para uma reviravolta que vai te deixar de boca aberta. Se você ama histórias onde a justiça chega para quem merece, já se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum vídeo incrível. Era uma segunda-feira típica na Torre Empresarial Metropolitan, um dos edifícios mais imponentes do centro financeiro. No 32º andar, a sala de reuniões principal da corporação Millennium estava sendo preparada para a reunião trimestral mais importante do ano. Executivos de terno impecável ajustavam suas gravatas, secretárias corriam com pilhas de documentos e o ar estava carregado de tensão e expectativa. Marina Silva, uma mulher de 34 anos, vestindo um blazer azul marinho simples e uma saia na altura do joelho, caminhava pelo corredor com uma pasta na mão. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto, e ela usava óculos de leitura que davam um ar intelectual ao seu rosto. Diferente dos outros executivos que exibiam relógios caros e roupas de grife, Marina parecia quase despretensiosa, como se fosse apenas mais uma funcionária comum. Ao se aproximar da sala de reuniões, Marina pôde ver através das paredes de vidro a movimentação intensa. Diretores e gerentes seniores ocupavam suas cadeiras em volta da mesa oval de mogno, laptops abertos, cafés sendo servidos. Era a elite da empresa, aqueles que tomavam as decisões que movimentavam milhões de reais. Ricardo Monteiro, o diretor de operações, um homem de 45 anos com barriga proeminente e um ego ainda maior, foi o primeiro a notar Marina se aproximando da porta. Ele franziu o senho e cochichou algo para Patrícia Veloso, a gerente de recursos humanos, uma mulher de aparência severa que sempre parecia estar julgando alguém. Marina chegou à porta da sala e, educadamente, bateu 2 vezes antes de girar a maçaneta. Mal havia colocado um pé dentro da sala quando Ricardo se levantou bruscamente, fazendo sua cadeira render contra o piso. Com licença, senhora, disse Ricardo em tom autoritário, mas está em uma reunião executiva. Apenas pessoal autorizado pode entrar. Marina parou, um pouco surpresa. Eu sei, eu. Você sabe, interrompeu Patrícia, levantando-se também. Então você sabe que precisa ter um cargo de nível executivo para participar desta reunião. E francamente, não me lembro de ter visto seu nome na lista de convocados. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Os outros executivos pararam de conversar e olharam para a cena se desenrolando na porta. Marina sentiu o rosto corar levemente, mas manteve a compostura. Eu realmente preciso participar desta reunião, disse Marina calmamente. É sobre o projeto de expansão internacional que... Projeto de expansão internacional. Ricardo soltou uma risada desagradável. Desculpe, mas esse é um assunto para pessoas com, digamos, mais responsabilidade na empresa. Você deve estar confundindo com alguma reunião de nível operacional. Carlos Medeiros, o diretor financeiro, um homem magro com óculos de aros finos, decidiu se juntar ao show. Olha, não queremos ser grosseiros, mas esta sala é para executivo C-level. Talvez você devesse procurar a sala de reuniões do 2º andar, onde acontecem as reuniões, mais adequadas ao seu nível. Marina respirou fundo. Eu entendo que pode haver alguma confusão, mas eu realmente preciso estar aqui. Se vocês pudessem apenas... Não há confusão nenhuma, cortou Patrícia rispidamente. O que há é uma funcionária que claramente não entende a hierarquia desta empresa. Você não tem cargo suficiente para estar nesta sala. Ponto final. Exato, concordou Ricardo, cruzando os braços. E francamente, é um pouco constrangedor ter que explicar isso. Você deve ser nova na empresa, certo? Porque qualquer funcionário experiente saberia que não pode simplesmente entrar numa reunião executiva. Algumas pessoas na sala começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. Outros, porém, pareciam estar se divertindo com o espetáculo. Marina notou alguns sussurros e olhares de deboche. Eu não sou nova na empresa, disse Marina, tentando manter a voz firme. Eu só. Então é ainda mais embaraçoso, interrompeu Carlos. Uma funcionária experiente deveria saber qual é o seu lugar. Olhe, não queremos criar um problema maior. Simplesmente saia da sala e procure seu supervisor para esclarecer essas questões de hierarquia. Marina olhou ao redor da sala, vendo os rostos dos executivos, alguns envergonhados, outros claramente aprovando a humilhação pública. Ela cerrou os punhos, mas manteve a dignidade. Está bem, disse ela finalmente, sua voz mais baixa. Eu vou sair. Ricardo sorriu com satisfação. Muito bem. É isso que eu chamo de profissionalismo. Reconhecer quando se está fora do seu lugar. Marina começou a se virar para sair,
Mas Patrícia não conseguiu resistir a um último golpe. E da próxima vez, talvez você devesse se vestir mais adequadamente se quiser ser levada a sério. Isso aqui não é uma reunião de escola. Algumas pessoas riram baixinho. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa na cara, mas manteve a cabeça erguida e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Bem, disse Ricardo, voltando para sua cadeira com um sorriso presunçoso, onde estávamos? Assim, o projeto de expansão internacional. Alguns funcionários realmente não conhecem seu lugar, comentou Patrícia, alisando sua saia. É por isso que temos hierarquias. Imaginem se qualquer um pudesse entrar nas nossas reuniões estratégicas. Carlos ajustou seus óculos. Concordo plenamente. A segurança das informações corporativas é fundamental. Não podemos ter qualquer funcionário ouvindo nossos planos. A reunião estava prestes a começar oficialmente quando Patrícia consultou seu relógio. Estranho, o Sr. Millennium deveria estar aqui há 5 minutos. Ele nunca se atrasa. Talvez ele esteja resolvendo alguma questão urgente, sugeriu Ricardo. Vocês sabem como ele é exigente com os detalhes. Eduardo Millennium, o fundador e CEO da corporação, era uma lenda no mundo dos negócios. Aos 52 anos, havia construído um império que ia desde tecnologia até imóveis, sempre com uma visão à frente do seu tempo. Era conhecido por sua inteligência aguçada, mas também por sua total intolerância com incompetência e arrogância. Naquele momento, Eduardo estava no estacionamento executivo, saindo de seu Tesla Model S preto. Ele havia chegado alguns minutos antes, mas parou para fazer algumas ligações importantes. Vestia um terno cinza escuro de corte perfeito, mas o que mais chamava atenção eram seus olhos, penetrantes e inteligentes, capazes de analisar uma situação em segundos. Eduardo entrou no elevador privativo e subiu direto para o 32º andar. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de reuniões, notou uma mulher sentada em uma das cadeiras da área de espera, olhando pela janela. Era Marina. Ela estava com a pasta no colo, os ombros ligeiramente curvados, e parecia estar refletindo sobre algo. Eduardo parou e franziu o senho. Marina, o que você está fazendo aqui fora? Marina se virou, surpresa. Eduardo. Eu tentei entrar na reunião, mas... Mas o quê? Eduardo se aproximou, notando algo diferente na expressão dela. Você parece chateada. Marina hesitou. Não é nada importante. Só houve um mal-entendido sobre minha participação na reunião. Eduardo conhecia Marina há tempo suficiente para saber quando ela estava escondendo algo. Que tipo de mal-entendido? Eles disseram que eu não tenho cargo suficiente para participar da reunião executiva. Eduardo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Eles disseram isso. Foi só um equívoco, Marina tentou minimizar. Eles não sabiam que... Não sabiam o quê? A voz de Eduardo ficou mais grave. Marina suspirou. Que eu sou sua esposa e que você me pediu para participar da reunião para dar minha opinião sobre o projeto de expansão internacional. Eduardo fechou os punhos. Eles te humilharam. Eduardo, por favor, não é necessário fazer um grande escândalo. Eles só estavam seguindo o protocolo. Protocolo. Eduardo soltou uma risada seca. Protocolo seria verificar com a secretaria antes de expulsar alguém de uma reunião. Protocolo seria tratar qualquer pessoa com um mínimo de respeito. Marina se levantou e tocou o braço dele. Eu conheço esse olhar. Por favor, não faça nada drástico. Eduardo respirou fundo, tentando controlar a raiva. Marina era não apenas sua esposa, mas também sua principal conselheira nos negócios. Ela tinha um MBA em administração pela Harvard e anos de experiência em consultoria estratégica. Quando Eduardo precisava de uma segunda opinião em decisões importantes, era sempre a Marina que recorria. Você sabe que eu respeito sua opinião mais do que a de qualquer um nesta empresa, disse Eduardo. E você sabe o quanto valorizo sua inteligência e sua perspectiva. Eu sei, Marina sorriu levemente. E você sabe que eu prefiro trabalhar nos bastidores. Não preciso de reconhecimento público. Não, Marina. Desta vez não. Eduardo endireitou a gravata. Você é minha esposa, é uma das pessoas mais inteligentes que conheço, e eu especificamente pedi para você participar desta reunião. Ninguém tem o direito de te tratar dessa forma. Eduardo começou a caminhar em direção à sala de reuniões, mas Marina o segurou pelo braço.
Eduardo, por favor, pense no que você vai fazer. Essas pessoas trabalham para você há anos. Exato. E isso deveria ter ensinado a eles um pouco de humildade e respeito. Eduardo parou e olhou para Marina. Você não precisa se esconder ou se diminuir para fazer os outros se sentirem confortáveis. Você merece respeito, e eu vou garantir que você o tenha. Eduardo beijou a testa de Marina e, com passos determinados, se dirigiu para a sala de reuniões. Dentro da sala, a reunião tinha começado. Ricardo estava no meio de uma apresentação sobre números de vendas, gesticulando dramaticamente enquanto falava sobre crescimento exponencial e sinergia de mercado. Os outros executivos fingiam prestar atenção, mas alguns estavam claramente mais interessados em checar seus celulares. Como vocês podem ver neste gráfico, Ricardo apontava para a tela. Nossos resultados superaram todas as expectativas. Isso é resultado de uma liderança forte e decisões estratégicas inteligentes. Patrícia balançou a cabeça em aprovação. Excelente trabalho, Ricardo. É por isso que esta empresa funciona tão bem, temos os executivos certos nos lugares certos. Concordo, disse Carlos. E é por isso que é tão importante mantermos essas reuniões restritas ao pessoal qualificado. Não podemos ter qualquer funcionário ouvindo nossas estratégias. Naquele momento, a porta da sala se abriu. Eduardo Millennium entrou, e imediatamente a atmosfera mudou. Todos se levantaram instintivamente. Era o protocolo quando o CEO chegava. Senhor Millennium, disse Ricardo com um sorriso largo. Que bom que chegou. Estava justamente apresentando os números do trimestre. Eduardo não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram a sala, observando cada rosto, cada expressão. O silêncio se prolongou por alguns segundos desconfortáveis. Por favor, sentem-se, disse Eduardo finalmente, mas sua voz não tinha a cordialidade usual. Ricardo, interpretando mal o humor de Eduardo, decidiu aproveitar a oportunidade para impressionar. Senhor Millennium, antes de continuarmos, gostaria de mencionar como nossa equipe executiva está coesa e alinhada. Inclusive, há poucos minutos, tivemos que lidar com uma pequena questão de protocolo. Eduardo ergueu uma sobrancelha. Protocolo. Sim, senhor. Patrícia se intrometeu. Uma funcionária tentou entrar na reunião sem autorização. Naturalmente, a orientamos adequadamente sobre a hierarquia da empresa. Orientaram adequadamente, repetiu Eduardo, sua voz perigosamente calma. Carlos, não percebendo o tom ameaçador, decidiu acrescentar: exato, senhor Millennium. Mantivemos a segurança da informação e a ordem hierárquica. A funcionária claramente não entendia seu lugar na empresa. Ricardo Rio. Honestamente, senhor Millennium, foi quase cômico. Ela insistia que precisava estar na reunião, como se fosse algum tipo de executiva. Eduardo ficou imóvel por um momento. Quando falou, sua voz era gelada. Cômico? Bem, sim, Ricardo continuou, não notando a mudança no tom. Ela até tentou argumentar sobre o projeto de expansão internacional, como se soubesse alguma coisa sobre estratégia corporativa. E o mais incrível, acrescentou Patrícia, é que ela parecia surpresa quando explicamos que não tinha cargo suficiente para estar aqui. Alguns funcionários realmente não conhecem seu lugar. Eduardo fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. Quando os abriu, havia uma frieza que fez alguns executivos se mexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Deixem-me entender, disse Eduardo lentamente. Vocês expulsaram uma pessoa desta reunião porque acharam que ela não tinha cargo suficiente? Exato, senhor Millennium, Ricardo respondeu, ainda orgulhoso. Mantivemos a integridade da reunião executiva. E vocês não acharam necessário verificar se essa pessoa tinha alguma razão válida para estar aqui? Bem, senhor, Patrícia se intrometeu. Era óbvio que ela não pertencia aqui. Sua aparência, sua postura, claramente não era material executivo. Eduardo deu um passo para frente, suas mãos atrás das costas. Material executivo? Expliquem-me o que isso significa. Carlos engoliu em seco, começando a perceber que algo estava errado. Senhor Millennium, nós apenas seguimos o protocolo padrão. Não permitimos que funcionários não autorizados participem de reuniões estratégicas. Funcionários não autorizados, repetiu Eduardo. E como vocês determinaram que ela não estava autorizada? Ricardo começou a suar. Bem, senhor, ela não estava na lista de convocados. Vocês checaram a lista? Um silêncio desconfortável se instalou na sala.
Ricardo e Patrícia trocaram olhares nervosos. Senhor Millennium, Patrícia tentou explicar, era óbvio que ela não pertencia aqui. Sua aparência era muito comum. Comum, Eduardo repetiu, sua voz ficando mais perigosa. Vocês julgaram uma pessoa pela aparência. Não apenas pela aparência, Ricardo tentou se defender. Ela claramente não tinha a postura executiva necessária. Eduardo caminhou até a janela, olhando para fora por um momento. Quando se virou, havia uma expressão que nenhum dos executivos havia visto antes. Vocês sabem, disse Eduardo lentamente, eu construí esta empresa baseado em alguns princípios fundamentais. Respeito, competência, humildade. Aparentemente, alguns de vocês esqueceram esses valores. Senhor Millennium, Carlos tentou interromper, nós apenas... Silêncio, Eduardo cortou. Vocês humilharam uma pessoa publicamente, sem verificar os fatos, baseados puramente em preconceitos e arrogância. Ricardo tentou uma última defesa. Mas, senhor, nós estávamos protegendo a integridade da reunião. A integridade da reunião. Eduardo soltou uma risada sem humor. Vocês querem falar sobre integridade? Eduardo caminhou até a porta e a abriu. Marina, querida, você pode entrar, por favor. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Patrícia ficou pálida como papel. Carlos tirou os óculos e os limpou nervosamente, como se isso pudesse mudar o que estava vendo. Marina entrou na sala com a cabeça erguida, sua postura agora completamente diferente. Ela não parecia mais a funcionária tímida que havia sido expulsa. Parecia, finalmente, o que sempre foi, uma mulher inteligente, confiante e poderosa. Pessoal, disse Eduardo, sua voz cortante como gelo, gostaria de apresentar minha esposa, Marina Millennium. Ela tem um MBA pela Harvard, trabalhou por 10 anos na McKinsey & Company, e é minha principal conselheira estratégica. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo parecia estar prestes a desmaiar. Patrícia estava com a boca aberta, sem conseguir formar palavras. Carlos havia se tornado uma estátua. Marina, continuou Eduardo, é ela quem me ajuda a tomar as decisões mais importantes desta empresa, incluindo decisões sobre pessoal. Marina caminhou calmamente até a mesa, sua presença mudando completamente a atmosfera da sala. Ela puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Eduardo. Olá, disse Marina com um sorriso que não chegava aos olhos. Acredito que não nos apresentamos adequadamente antes. Ricardo tentou falar, mas apenas conseguiu produzir alguns sons incompreensíveis. Patrícia finalmente conseguiu formar uma palavra. Senhora. Senhora Millennium, nós. Vocês o quê? Perguntou Marina, sua voz suave mas firme. Vocês me expulsaram da reunião porque acharam que eu não era material executivo? Nós não sabíamos, gaguejou Carlos. Se soubéssemos. Se soubéssemos o quê? Eduardo interrompeu. Que ela é minha esposa. Isso muda alguma coisa. Vocês só tratam as pessoas com respeito se elas têm conexões importantes. Marina se inclinou para a frente. Eu estou curiosa. Vocês disseram que era óbvio que eu não pertencia aqui por causa da minha aparência. Podem elaborar isso? Patrícia estava suando frio. Senhora Millennium, eu sinto muito. Foi um mal-entendido terrível. Não foi um mal-entendido, disse Eduardo firmemente. Foi arrogância, preconceito e falta total de profissionalismo. Ricardo finalmente conseguiu falar. Senhor Millennium, por favor, nós podemos explicar. Explicar o quê? Eduardo se levantou. Como vocês humilharam minha esposa publicamente? Como vocês a julgaram pela aparência? Como vocês riram dela? Marina tocou o braço de Eduardo gentilmente. Querido, deixe-me falar. Ela se dirigiu aos executivos com uma calma que era mais assustadora do que qualquer gritaria. Vocês sabem o que mais me incomoda? Não é o fato de terem me expulsado. É o fato de que vocês fizeram isso com prazer. Vocês gostaram de humilhar alguém que vocês achavam ser inferior. Ponto. Isso diz muito sobre o caráter de vocês, continuou Marina. E sobre o tipo de ambiente que vocês criam nesta empresa. Eduardo se sentou novamente, sua expressão ainda furiosa. Marina tem razão. Vocês revelaram algo muito feio sobre si mesmos hoje. Senhor Millennium, Patrícia tentou novamente, nós sentimos muito. Se há algo que possamos fazer para compensar. Compensar. Eduardo soltou uma risada amarga.
Vocês acham que podem simplesmente se desculpar e tudo ficará bem? Marina abriu sua pasta e tirou alguns documentos. Na verdade, já que estamos todos aqui, que tal discutirmos o projeto de expansão internacional? Afinal, foi para isso que eu vim. Os executivos se entreolharam, confusos e aterrorizados. Marina começou a apresentar uma análise detalhada do mercado internacional, mostrando insights que eram claramente superiores a qualquer coisa que eles haviam preparado. Como vocês podem ver, Marina apontou para os gráficos que havia trazido. A expansão para o mercado asiático requer uma abordagem completamente diferente da que vocês propuseram. Ricardo tentou se recuperar. Senhora Millennium, essa análise é brilhante. Marina olufriamente. Obrigada. É o tipo de contribuição que vocês perderam quando me expulsaram da reunião. Durante a próxima hora, Marina apresentou uma estratégia completa que deixou claro por que Eduardo sempre pedia sua opinião. Ela demonstrou um conhecimento profundo do mercado, uma compreensão sofisticada das nuances culturais e uma visão estratégica que superava qualquer coisa que os executivos haviam produzido. Os executivos, ainda em choque, tentavam participar da discussão, mas era óbvio que estavam completamente superados. Patrícia fazia anotações frenéticas, tentando acompanhar o raciocínio de Marina. Carlos balançava a cabeça em aprovação, tentando parecer engajado. Ricardo permanecia em silêncio, claramente devastado. Quando Marina terminou sua apresentação, Eduardo sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na sala. Como sempre, Marina, sua análise é excepcional. Marina sorriu de volta. Obrigada, querido. É por isso que eu queria participar da reunião desde o início. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Vocês sabem, esta situação me fez pensar muito sobre a cultura desta empresa. Os executivos se mexeram nervosamente. Eu me pergunto, continuou Eduardo, quantas outras pessoas talentosas vocês já subestimaram? Quantas ideias brilhantes vocês perderam porque julgaram alguém pela aparência ou pela posição? Senhor Millennium, Carlos tentou falar, nós prometemos que isso nunca mais vai acontecer. Eduardo se virou para ele. Vocês prometem. Baseado em quê? Vocês prometem que não vão mais ser arrogantes, que não vão mais julgar as pessoas pela aparência. Marina se levantou e juntou seus documentos. Eduardo, acho que já discutimos tudo o que precisávamos discutir sobre o projeto. Você tem razão, concordou Eduardo. Mas ainda temos algumas questões de recursos humanos para resolver. Patrícia engoliu em seco. Senhor Millennium, nós realmente sentimos muito. Foi um erro terrível. Foi mais do que um erro, disse Eduardo. Foi uma demonstração de valores que são incompatíveis com esta empresa. Eduardo caminhou de volta para a mesa. Vocês sabem o que mais me incomoda. Não é apenas o que vocês fizeram com Marina. É o fato de que vocês claramente fazem isso com outras pessoas também. Como posso confiar em vocês para liderar equipes, para tomar decisões importantes, para representar esta empresa, quando vocês demonstram tamanha falta de julgamento? Ricardo finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Millennium, nós aprendemos nossa lição. Isso nunca mais vai acontecer. Aprenderam sua lição? Eduardo se inclinou sobre a mesa. Vocês são adultos, não crianças. Não deveriam precisar aprender a tratar as pessoas com respeito básico. Marina tocou o ombro de Eduardo novamente. Querido, eles entenderam. Eduardo respirou fundo. Marina, você é mais generosa do que eles merecem. Ele se dirigiu aos executivos uma última vez. Vocês têm uma escolha. Podem usar esta experiência para realmente refletir sobre seus valores e comportamentos, ou podem continuar sendo o tipo de pessoas que humilham outras para se sentirem importantes. Escolham bem, continuou Eduardo, porque eu estarei observando. E da próxima vez que algo assim acontecer, não haverá segundas chances. Marina se levantou para sair. Foi um prazer conhecê-los adequadamente, disse ela com ironia sutil. Espero que possamos trabalhar juntos de forma mais respeitosa no futuro. Enquanto Eduardo e Marina se dirigiam para a porta, Ricardo fez uma última tentativa desesperada. Senhor e senhora Millennium, há algo que possamos fazer para demonstrar nossa mudança? Eduardo parou na porta e se virou. Sim. Tratem cada pessoa nesta empresa, desde o estagiário até o executivo sênior, com o mesmo respeito que vocês gostariam de receber. E lembrem-se, acrescentou Marina, o verdadeiro poder não está em humilhar os outros. Está em elevá-los. Quando a porta se fechou atrás de Eduardo e Marina,
A sala permaneceu em silêncio total por vários minutos. Os executivos se entreolharam, cada um processando a magnitude do que havia acontecido. Patrícia foi a primeira a falar, sua voz apenas um sussurro: "Eu não acredito no que fizemos." Ricardo estava com a cabeça entre as mãos. Como pudemos ser tão estúpidos? Carlos tirou os óculos e os limpou novamente, um hábito nervoso. Ela estava certa. Nós gostamos de humilhá-la. Nós nos sentimos superiores. Nos dias seguintes, a história se espalhou rapidamente pela empresa. Funcionários que antes eram tratados com desdém pelos executivos notaram uma mudança dramática no comportamento deles. Reuniões se tornaram mais inclusivas, ideias de todos os níveis começaram a ser consideradas, e uma atmosfera de respeito mútuo começou a se formar. Marina continuou a participar das reuniões estratégicas, mas agora sua presença era recebida com o respeito que sempre mereceu. Sua inteligência e insights continuaram a guiar a empresa para novos patamares de sucesso. Eduardo nunca mais precisou intervir em situações similares, porque a lição havia sido aprendida. A cultura da empresa mudou fundamentalmente, não por medo, mas por uma compreensão genuína de que o respeito e a humildade são os verdadeiros pilares do sucesso. E Marina? Ela continuou sendo exatamente quem sempre foi, uma mulher inteligente, competente e humilde, que nunca precisou de títulos ou ostentação para provar seu valor. A diferença era que agora todos ao seu redor finalmente entendiam isso também. A lição estava clara: o verdadeiro poder não está em humilhar ou diminuir os outros. Está em reconhecer o valor em cada pessoa, independentemente de sua aparência, posição ou status. E às vezes, a pessoa que você subestima pode ser exatamente aquela que tem o poder de mudar seu destino. Que lição de humildade e poder, não é mesmo? O que você faria se fosse um desses executivos? Deixe seu comentário e nos diga o que achou dessa história. E claro, inscreva-se e ative o sininho para mais reviravoltas chocantes como essa.